Bom, pessoal, estamos de volta para a aula de geometria, tá? O objetivo dessa aula de geometria é nós vermos as ferramentas da parte de geometria 3D, tá? Dos gráficos 3D. Lembrando o pessoal aí que está entrando agora, que eu tive problemas de internet, a internet está lenta, e eu não consegui fazer a transmissão no YouTube, ao vivo, tá? E aí, o que acontecia? Se eu fizesse a transmissão no YouTube e no Meet, os dois ficavam lentos, então ficava travando e tal, e aí é melhor um estar funcionando bem do que ter dois não funcionando bem, tá? Mas é o seguinte, depois eu vou colocar lá no YouTube, eu vou disponibilizar o vídeo, tá? Então não se preocupem. Os vídeos vão estar disponíveis tanto na plataforma Moodle quanto lá no YouTube, tá bom? E vai estar na playlist lá tudo direitinho, tá? É porque assim, eu tive problemas, como eu estava falando no começo da aula anterior, eu tive problemas com a internet e também problemas técnicos com a plataforma Moodle, tá? Então, inclusive a aula passada, eu não disponibilizei ainda lá na plataforma, tá? Então, eu vou disponibilizar para vocês acompanharem lá direitinho, tá bom? Quer dizer, eu nem sei se já tá? Eu tinha colocado lá e não testei. Eu colocava e aí o Moodle lá não atualizava, tá? Mas depois eu vou verificar tudo isso, vou fazer os testes direitinho, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, eu vou até fechar essa janela aqui e vou trabalhar só com a janela de visualização 3D. Então, a gente vem aqui, exibir, janela de visualização 3D. Vai aparecer aqui a janela de visualização 3D e aqui está a janela da álgebra, tá? Então, vou até afastar um pouquinho aqui, fazer metade, metade aqui. Beleza. O que acontece? Olha, aqui eu tenho todas essas ferramentas aqui. Eu tenho um ponto, tá? Tenho retas, tenho aqui em retas, né? Eu tenho retas, segmentos, tá. Só que agora aqui, quando eu estiver trabalhando, que eu quiser trabalhar nessa daqui, eu tenho que dar um clique nessa janela para ficar essas ferramentas aqui. Observe que quando eu estou trabalhando na janela de visualização, tá? Deixa eu ajustar aqui. Quando eu clico aqui, ó, aparecem essas ferramentas. Quando eu clico aqui, aí aparecem essas ferramentas. Então, quando eu quiser trabalhar com essa janela de visualização 3D, eu tenho que dar um clique sobre essa janela. Se eu quiser trabalhar na 2D, eu tenho que dar um clique nela para pegar as ferramentas dela. Note, qual é a diferença de reta aqui? A diferença de reta aqui é que eu tenho uma reta que ela é plana. E quando eu faço a reta aqui, ela vai aparecer na janela de visualização 3D aqui, no plano. Que plano? Esse plano XY. Esse plano cinza que aparece aqui é o plano XY, tá? É uma reta que está no plano, beleza? Enquanto que se eu pegar, vir aqui e clicar em ferramenta reta e clicar aqui assim, ó, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que criar 2 pontos aqui primeiro, tá? Vou criar 2 pontos aqui no espaço. Olha o que acontece. Um ponto no espaço, ele tem 3 coordenadas. Então, eu vou pegar o primeiro ponto com coordenadas todas 1. Vai ser o ponto 1, 1, 1. Olha aqui, ele marcou o ponto C aqui, ó. Aí, você fala, o ponto C está em cima do eixo? Não. É a visualização que você está vendo, ó. O interessante é você fazer e rodar, ó. Quando você rodar aqui, ó, aí você tem uma visualização bacana do ponto C, tá? Então, eu quero criar uma reta que ela está no espaço. Vai ser a reta que passa pelo ponto C e pelo ponto B, por exemplo, tá? Então, eu estou na janela de visualização 3D, clico aqui, aí eu clico no ponto B e clico no ponto C. Agora, desculpa, eu estou aqui com uma reta que ela está no espaço, ó, tá? Ela não está mais naquele plano XY, beleza? Então, eu estou aqui com a reta no espaço. De boa? Aí falar assim, eu quero uma reta perpendicular a essa daqui, passando pelo ponto C. Como é que eu faço? Então, você vem aqui, aquela mesma história. Você tem reta perpendicular, tá? Então, você vai pegar uma reta perpendicular, passando por C,
Só que, olha só, uma reta perpendicular passando por C e perpendicular a essa reta tem infinitas, certo? Eu tenho que dizer que é uma reta passando por C perpendicular a um plano. O único plano que eu tenho aqui, esse plano da base aqui, é o plano XY, eu vou pegar esse cara aqui. E aí, ó, observe, eu tenho uma reta passando por C perpendicular ao plano, tá? De novo, note que não tem uma única reta que passa por esse ponto perpendicular a essa reta. Existem infinitos, porque eu poderia rodar essa reta aqui ao redor dessa, certo? Então, eu tenho que pegar a reta perpendicular a esse, passando por esse ponto, perpendicular a esse plano, por exemplo, tá? Então, as ferramentas são bem parecidas, essas daqui, só que todas essas ferramentas aqui, agora, elas têm a propriedade também de funcionar em 3D, tá? Você vai fazer um polígono, por exemplo, você pode fazer um polígono não necessariamente nesse plano aqui. Você pode fazer um polígono em qualquer plano que você queira, tá? Por exemplo, vou fazer o polígono que passa pelos pontos A, B, C. Olha só, eu pego o polígono aqui, clico no ponto A, clico no ponto B, né? Clico no ponto C, clico no ponto D. No ponto A de novo, desculpa. Esse aqui, ó, é um triângulo que ele está no espaço, ó. Ele não está naquele plano mais, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a ferramenta polígono e eu posso marcar os pontos direitinho. Tá claro isso aí? Então, essa parte aqui toda, né, essas 4 primeiras aqui, são parecidas, só que tudo que você estiver fazendo, você vai estar fazendo em 3D, tá? Os pontos têm 3 dimensões. Se você olhar aqui para a janela de álgebra, você vê que o ponto A ele tem só 2 coordenadas, o ponto B também só tem 2 coordenadas, mas o ponto C que eu criei, ele tem 3 coordenadas, tá? Esse ponto A aqui, ó, ele está nesse plano, né? No plano XY, que eu cliquei aqui nele, tá? Se eu tentar colocar um ponto aqui no plano, ó, pego aqui e venho aqui e tentar colocar no plano, ó. Ele colocou o ponto no plano, o ponto D. Mas só que o que aconteceu? Como eu gerei ele na janela de visualização 3D e não na janela de visualização só, que é a de visualização 2D, olha o que ele fez. Ele criou o ponto com 3 coordenadas, ó. Tá vendo? Então, ele tem 3 coordenadas aqui, e não mais 2. Note que, como ele está no plano XY, ele é mostrado aqui. Mas é um ponto que tem 3 coordenadas, onde a terceira coordenada é nula, tá? A terceira coordenada é 0. Tranquilo aí? Beleza? Ok. Vamos falar dessas ferramentas aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a esfera, que eu posso criar uma esfera. Aqui eu tenho pirâmide, cone, cilindro, um monte de coisa aqui. A gente até utilizou algumas aqui, tá? Na aula passada. Então, vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, eu vou abrir um novo, para não... Assim, só para não poluir aqui. Bom, então, para criar uma esfera, o que eu vou fazer? Eu clico aqui na janela de visualização, tá? A esfera, eu posso selecionar o centro e, então, um ponto da esfera, tá? Então, antes de eu criar isso daqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 2 pontos. Um ponto que vai ser o centro, que eu vou colocar aqui no meio, que é a origem, e o outro ponto vai ser aqui no 2, em cima do eixo Y, ou do eixo Z, que diga, tá? Aqui. Aí eu venho nessa ferramenta aqui, ó, eu digo quem é o centro é esse cara aqui, o A. E um ponto da esfera, esse outro aqui, o B. Então, ó, ele criou a esfera, tá? Então, tá bonitinho aqui a esfera, ó. Posso rodar aqui, a esfera tá aqui, tá? Ah, eu não quero exibir esse plano aqui. Clica com o botão direito, tira o plano. Ficou só a esfera e os eixos, e o ponto A e B. Ah, eu não quero exibir o ponto A nem o ponto B. Então, não exibe, vem aqui e tira, tá? Olha aí, a esfera bonitinha. Tranquilo? Então, fiz uma esfera, tá? Ok. Bom, como é que eu posso fazer uma pirâmide, né? Uma pirâmide eu posso fazer de várias formas, tá? Se eu pegar essa primeira ferramenta aqui, nessa primeira ferramenta, eu tenho 2 possibilidades, tá? Ou eu seleciono o polígono da base, né? E aí eu teria que ter um polígono já aqui no meu esquema, tá? E depois eu daria um vértice, que é o topo da pirâmide, isso é o
pico lá da pirâmide, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, como eu vou querer uma pirâmide com a base aqui nesse plano, tá? Eu vou aqui, vou criar um polígono maluco aqui nesse plano, tá? Não necessariamente um polígono regular. Vou fazer um polígono aqui assim, ó. Então, observe que eu estou na janela de visualização. E aqui as coisas são bidimensionais. Tá? Olha a minha base aqui. Um negócio assim. Tá? Observe que o bicho apareceu aqui, o polígono apareceu aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou exibir aqui a minha esfera. Tá? E agora eu vou querer uma pirâmide que tem essa base maluca aqui, que é o polígono que eu criei. E aí eu vou colocar o vértice dela. Eu poderia colocar o vértice em qualquer lugar, porque a pirâmide podia estar inclinada e tal, mas eu fiz ela mais ou menos centralizada aqui pela origem, que aqui eu vou colocar o vértice em cima desse eixo vertical aqui, o eixo Z também, tá? Então, venho aqui, coloco um ponto, vou colocar o ponto aqui no 3, tá? E aí, agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu estou com um polígono e estou com esse ponto que eu quero que seja o vértice. Então, venho aqui na ferramenta pirâmide, seleciono aqui o polígono e aqui eu vou para o vértice, ó, esse aqui. E aí, o que aconteceu? Eu estou com a minha pirâmide bonitinha aqui, ó, tá? Só que ela é toda esquisitona, olha aí. Porque a minha base, eu peguei uma base propositalmente, uma base bem louca, tá? Então, ó, como essa parte aqui, ó, esse polígono aqui não é convexo, tá? Eu peguei de propósito, ó. Eu tenho um negócio louco aqui. O que eu vou fazer? Ah, eu venho aqui e mudo esse ponto. Quero mudar o ponto F para virar convexo. Ó, a minha pirâmide muda lá. Beleza? Olha aí como é que tá a minha pirâmide. Ah, quero mudar aqui. Muda. Tá? Quero mudar aqui. Muda. Quero mudar aqui. Beleza? Quero fazer um polígono mais comportadinho, assim, um negócio mais que pareça ser polígono convexo. A base aqui, sei lá. Tá? Olha aí como é que tá. Tá claro aí como é que eu criei? Então, outra forma de fazer também seria o seguinte, tá? Ao invés de você criar no polígono, você clicava em todos os vértices da base e depois dizia quem era o vértice, tá? Da pirâmide, né? Clica nos vértices da base, depois clica no vértice da pirâmide. Beleza? Muito bem. Bom, uma ferramenta legal que você poderia ter feito também é a seguinte, ó. Eu vou criar uma outra pirâmide, tá? Que eu não vou exibir essa daqui, né? Não vou exibir também esse polígono aqui. Vou continuar deixando o ponto I aí também, tá? Mas era fazendo a extrusão do polígono, tá? Tá aqui o polígono, né? O polígono está aqui. Então, eu não quero esse vértice aqui. Eu quero fazer ele que, ó, quando eu estava com essa daqui, ó, você percebe que ela não é uma pirâmide, ela é oblíqua, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Vai depender muito da posição desses caras aqui, tá? Por exemplo, ó, se eu pego esse cara, ando mais para cá, né, ou afasto bastante todo mundo mais para cá, assim, ó, esse daqui ficou grudado no eixo, né? Ó, você percebe que aqui eu tenho uma pirâmide oblíqua, tá? Agora, se eu não coloco a pirâmide, né? E eu... Opa, cadê? Aqui, e não exibo aqui a pirâmide. Vixe, ele deixou os... Olha só. Pego só o polígono e agora eu vou fazer uma extrusão, tá? O que é extrusão? Eu pego essa base aqui e subo essa base. Então, eu tenho dois tipos de extrusão. Eu tenho a extrusão para pirâmide e tenho extrusão para prisma. Eu quero extrusão para pirâmide, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu clico aqui, né? Clico aqui na base e aí eu dou a altura que eu quero. Então, aqui, nesse caso, ele vai fazer na perpendicular mesmo a altura da pirâmide. Se eu colocar 3 aqui, por exemplo, ó, ele sobe a altura 3. E aí, aqui, nesse caso, ó, o vértice para cá, para o centro aqui do meu
do meu polígono é perpendicular, tá? Então, não tem uma pirâmide oblíqua, tá? Eu tenho uma pirâmide que a altura dela é perpendicular aqui à base, né? E vai ser a distância que é a distância do vértice para cá, né? E ela não é uma pirâmide oblíqua, tá? Então, fica diferente aqui o negócio, né? Então, a maneira de construir é outra, tá? Eu poderia ter construído prisma dessa forma também, fazendo a extrusão, tá? Então, ao invés de uma pirâmide, eu construiria um prisma. E aí eu faço a mesma coisa, ó. Eu venho aqui, isso aqui foi que a gente utilizou para fazer a calha, né? Clico aqui, clico aqui no meu polígono e digo altura, 3, por exemplo. Aí ele fez o quê? Ele fez um prisma, beleza? Então, ó, tá bonitinho o prisma aqui, tá? Tudo bem aí, pessoal? Bom, eu posso fazer um cone também, tá? Como é que eu faço o cone? O cone, eu tenho o seguinte, ó. Aqui eu cliquei na ferramenta cone, né? Ó, você pode selecionar um ponto da base e depois o ponto do topo, tá? E aí depois você diz o valor do raio. Então, olha só, vou pegar aqui, eu não vou mostrar esse bicho aqui, tá? Ficou um monte de ponto aqui, eu vou aproveitar aqui um desses pontos aqui para dizer qual vai ser meu cone. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse, e aí eu determino a circunferência, porque quando eu clicar nesse e nesse, ele já vai fazer o círculo aqui da base. E aí depois eu vou clicar nesse aqui, que vai ser o vértice aqui do cone, aí eu vou ter o cone bonitinho aqui. Então, olha só, pego a ferramenta cone, clico aqui no centro, clico aqui nesse cara, e depois eu dou a altura. A altura eu quero que seja 3, que é para cair lá naquele ponto lá. Olha só, ele ficou para cá, ó. Olha aqui meu cone. Tá? É porque assim, ó, é nessa ordem, eu seleciono um ponto da base, um ponto do topo, né? E depois é que eu vou dizer o raio. Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui que eu fiz errado. Eu queria o seguinte, a base é essa, certo? O vértice é esse, e aí eu vou dizer que o raio é 1, que é a distância daqui para cá. Aí ele vai fazer esse camarada aqui, assim, do jeito que eu quero. O raio é 1, aqui é o raio, tá? Não é a altura, não. Aí, bonitinho, ficou aqui o meu cone, tá? Então, eu tinha feito errado ainda agora. Beleza? Esse daqui é o cone. Eu posso fazer o cilindro também, análogo, tá? Cilindro é a mesma coisa. Venho aqui, né, ó, seleciono 2 pontos, depois especifico o raio. Então, para ficar parecido aqui, ó, vou selecionar esse e vou dar o raio 2 agora. Vai ser um cilindro que tem, ele vai vir por aqui assim, né? Tá? E aí ele fica assim, ó. Agora eu tenho um cone no interior do cilindro aqui, ok? Bom, cadê a minha esfera? A esfera é essa aqui, né? Tá? Note que a esfera, ela tem interseção aqui com o cone e ela não tem interseção com o cilindro, né? Não tem, porque a interseção dela com o cilindro vai ser esse cara aqui, certo? A interseção dela com o cilindro vai ser justamente essa bordinha aqui, o círculo da base do meu cilindro, né? O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o raio dessa minha esfera, tá? Cadê a esfera? Deixa eu clicar nela aqui. AB, né? Então, eu vou pegar aqui o ponto B. Qual era o ponto B mesmo aqui, hein? Vou mostrar ela aqui. Aqui o ponto B. Eu vou tentar movimentar o ponto B um pouquinho para cima, tá? Só para aumentar um pouquinho a esfera, para a gente ver aqui a interseção da esfera com o cone. Vai ter esfera, com cone e com cilindro.
que eu vou fazer? Eu vou primeiro mudar a cor aqui da esfera, tá? Vou aqui em propriedades, porque ele vai fazendo por padrão tudo a mesma cor, né? Vou fazer a esfera verde, tá? E vou fazer o cilindro azul. Pronto. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero fazer interseção entre a esfera e o cone, tá? Para a gente visualizar a interseção entre eles. Então, interseção entre duas superfícies. Eu clico num, aqui no cone, depois clico na esfera, tá? Está mostrando? Deu indefinido? Esquisito, né? Deixa eu ver aqui, ó. Interseção da esfera com o cone, com o cilindro. Deixa eu ver aqui. Se eu digitando aqui fica melhor. Interseção objeto, objeto. Vamos lá, ver se ele calcula. Ó, o cilindro é M, né? E a... Ah, é porque a esfera... Não sei se ele vai calcular, não. Ele dá indefinido aqui. Professor, não é porque o cilindro também tem interseção com o cone? Não. Deixa eu fazer o seguinte aqui, porque eu acho que ele não enxerga o cone como sendo o cilindro, como sendo uma coisa só. Deixa eu pegar outra esfera aqui, tá? Só para a gente... Não vou nem apagar esse cara. Não vou exibir esse e não vou exibir o cone. Deixa eu ver se ele faz com cone, tá? Interseção do A. Caramba. Aqui. Objeto com objeto, né? Eu vou pegar aqui o objeto A, que é a esfera, com o cone. E quem é o cone mesmo aqui? O cone é o I? Não. O cone é o J? Não. Cone é o que mesmo, hein? Cone. Quem é esse cara? Qual é o nome que foi dado para o cone, hein? Deixa eu pegar aqui. Não. É o K, né? É o K. É o K. Com K. Bora ver. Ele também faz indefinido. Cone com... Deixa eu fazer aqui agora interseção do cone. É o K com o cilindro, que é o M. E também faz indefinido. Então, ele não enxerga o cone, né, o cilindro, como sendo uma superfície, tá? Agora, vamos pegar uma outra esfera e fazer a interseção dessa esfera com outra esfera. Porque, assim, quando é superfície, ó, esse cara aqui é um objeto, né? Esse K aqui, ele cria um objeto que ele faz, tipo, uma colagem, tá? Dessa parte lateral com a parte de baixo, tá? Ele não enxerga isso como sendo uma superfície, tá? Mas, se eu pegar duas esferas, ele vai enxergar. Quer ver? Vou pegar aqui uma outra esfera aqui, que aí ele vai olhar como sendo duas superfícies, tá? Opa! Eu não quero mostrar o K nem o M. Vou pegar aqui esfera. Vou pegar um ponto aqui. Na verdade, não é esse ponto que eu queria, não. Porque senão elas vão ser concêntricas e elas não vão ter interseção, né? Vou tirar esse cara aqui. Vou pegar ela com centro em outro ponto. Vou pegar uma com centro aqui. E aí eu aumento o raio, aí com certeza elas vão ter interseção, tá? Então, ó, essas duas esferas têm interseção, que é esse cara aqui. Aí vamos ver aqui, ó. Vou pegar a interseção dessa esfera com essa esfera. Aí sim ele fez, ó. A interseção é esse cara aqui, ó. Observe que a interseção, ele escreveu aqui, ó. Tá? Ele escreveu como sendo essa curva aqui, ó.
esse ponto mais esse vetor aqui, tá? Então, ele está escrevendo aqui essa curva. Se eu tirar aqui as duas esferas, ó, as esferas sim são superfícies, né? Tiro essa e tiro essa, eu vou ficar só com a curva. E a curva é o quê? É um círculo, né? A interseção delas foi esse círculo aqui, tá? Então, eu tenho realmente aí isso. Então, você vê que não funciona essa questão de você fazer interseção com coisas que não são superfícies. Por exemplo, o cilindro, né? A gente pensa no cilindro como sendo um sólido. A pirâmide a gente pensa também como sendo um sólido, tá? E, na verdade, no final das contas, ele não monta uma equação, assim como ele fez aqui para a esfera, tá? Ele monta um objeto, que é um objeto colado e tal. Então, ele não olha como sendo superfície. Então, só consigo, com essa ferramenta aqui, obter interseção entre superfícies. Tá bom? Bom, então, uma outra coisa que a gente consegue fazer bem legal aqui, que eu acho show de bola, que o GeoGebra faz, são poliedros, tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer um novo aqui, arquivo novo. Não gravar. Por exemplo, eu coloco aqui, por exemplo, um poliedro aqui, por exemplo, dodecaedro. Dodecaedro. Regular. Dodecaedro. Então, ele vai pedir 3 pontos, tá? Quais são os pontos que eu vou dar para ele? Então, eu vou, por exemplo, dar os pontos 1, 1, 1, o menos 1, 1, 1, e o... Opa, faltou um parênteses aqui. E o outro, estou só chutando aqui, tá? Tudo me dá 1, menos 1 e 1. Fecha aqui. Tá? Doendo. Indefinido. Ficha. É porque eles devem estar coplanares aí. Sei lá. Vou marcar pontos aqui, então. Esse e esse. Mais ou menos isso que eu fiz. Vamos lá. Agora eu vou botar o dodecaedro aqui de novo. Dodecaedro com esses 3 pontos. Quem são os pontos? A, B e C. Está dando indefinido. Será que eu tenho que colocar os pontos daqui da base, meu Deus? Pegar esse aqui. Ponto aqui. Então, vai ser... Quais são esses pontos aqui? Ah, cara, é porque ele chamou só de nome esquisito, né? É RST, né? Eu coloquei ABC, tá? Vamos lá de novo. Dodecaedro. Os pontos não estavam definidos mesmo, né? Dodecaedro. É RST, tá? R, S e T. Não está definido. Não, RST não, era RSN1. Foi isso? Não, STN1. Hein? Aqui é o N1. Aí, ó, aqui ele não deve estar... Nada a ver. Esquisito, cara. Eu já tinha feito esses caras aqui, deixa eu fazer um novo aqui.
Exibir a janela aqui. Visualização. Vou colocar uns pontos aqui. O que ele vai fazer? Icosaedro. Tá, o icosaedro, se eu der um triângulo equilátero, ele faz. Tá? Então, deixa eu criar um triângulo equilátero aqui. Polígono regular. Vou colocar aqui. Pá. 3. Pronto. Eu vou pegar esse ponto aqui, subir um pouquinho. Vou deixar assim mesmo, tá? Então, vou fazer um icosaedro aqui agora. Icosaedro, o triângulo é o pol 1. Pol 1. Tá? Aí ele fez aqui o icosaedro. Esse cara aqui é o icosaedro que eu criei a partir desse triângulo aqui. Beleza? Muito bem. Não vou exibir esses pontos aqui. Então, aqui eu estou com o icosaedro, tá? Um negócio muito legal, também não vou exibir essa janela aqui, só para a gente se concentrar nessa parte aqui. Um negócio muito legal que acontece é o seguinte, ó. Eu posso pegar, tem uma ferramenta aqui, que ela é bem didática, também vou tirar esse plano aqui, para ele não aparecer, tá? É a ferramenta planificação, tá? Então, o que você faz? Você clica aqui em planificação, escolhe o seu icosaedro aqui, e aí o que acontece? Ele tem esse cara aqui, se você abrir a janela de visualização, aqui na janela de visualização, você vê ele planificado, que é justamente esse camarada aqui, tá? Aí eu não vou exibir aqui, o icosaedro, e também não quero exibir esses pontos aqui, só para vocês verificarem esse recurso, que ele é bem didático na hora de que você for querer dar uma aula disso daqui, alguma coisa assim, tá? Na parte de geometria, tridimensional, né? Tá? Então, eu estou apagando esses pontinhos lá, que é para eu fazer o seguinte, o que esse controle deslizante faz? Ele faz a montagem do teu objeto. Então, ó, você faz a planificação, ó, ele faz isso daqui, ó, ele fecha aqui o teu objeto, tá? Então, o aluno vai conseguir visualizar aqui o bichinho abrindo e fechando aqui, tá? Então, esse esquema é muito legal, porque aí você consegue, por exemplo, com a planificação, né, você consegue fazer esse cálculo de área da superfície, essas coisas, né? Porque todos são triângulos equiláteros, né? Então, se você tem o cálculo de um triângulo, você conta quantos triângulos desses você tem, e aí você vai fechar o seu objeto, você vai saber qual é a área da sua superfície, por exemplo, tá? Existem alguns probleminhas, né, que você tem, por exemplo, um cubo que você queria um probleminha que é assim, ó, deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Deixa eu ver o cubo aqui, como é que é feito. O cubo é feito a partir do quadrado. Então, vou fazer um quadrado aqui, pode ser feito um quadrado, né? Vou fazer um quadrado aqui, ó, polígono regular. Eu vou pegar aqui e de 4, tá? E aí, agora eu vou escrever cubo, ó, o quadrado regular é esse daqui, pol 2, né? Então, vou escrever aqui cubo através de um quadrado. Então, meu mouse está meio ruinzinho aqui. Não tô nem aí, vou abrir o parênteses aqui. Ó, o que ele está fazendo? Um quadrado. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Quem é o quadrado? É o pol 2, tá? Eu estou aqui com um cubo. Beleza? E aí, o problema era o seguinte, tá?
Você tem uma formiga que ele está aqui nessa aresta N1, tá? E a formiga deseja chegar aqui na aresta T1. Qual é o menor caminho? Claro que a formiga ela não voa, né? Ela não pode passar por dentro do cubo, né? Porque a menor distância aqui entre esse vértice aqui e o vértice aqui oposto da diagonal é a diagonal, né? Ele andaria aqui por dentro do cubo e chegaria aqui, tá? Mas a formiga, ela só pode caminhar na superfície, tá certo? A formiga só pode caminhar pela superfície. Imagina que isso aqui é um dado, né? Então, a formiga está bem aqui e bem aqui tem um torrão de açúcar. Então, qual é o caminho que economiza aí a distância? Qual é o caminho que fornece a menor distância? Ela sai daqui, vem para esse vértice, depois anda na diagonal, ela vem daqui pela diagonal, depois anda nesse vértice. Qual seria o menor caminho possível, tá? Então, eu vou deixar vocês aí com esse probleminha para pensar por um minuto aí, tá? Você quer sair com a formiguinha de um vértice aqui e ir para um outro vértice diametralmente oposto, tá? Qual é o menor caminho? Qual é o melhor caminho que ela faz para pegar esse torrãozinho de açúcar aí? Como é que você resolve isso? Ela tá no vértice O1 e vai para o U1, é, professor? É isso, ó. Pode ser esse vértice com esse, tá? Ou esse com esse, tanto faz. É sempre um diametralmente oposto, tá? Não importa qual é o nome dele. Mas você pode fixar, por exemplo, o O1 e ela vai para o U1, tá bom? Pode ser esse. Fixa esse do jeito que ele está aqui, tá? Uhum. Sai do O1 e vai para o U1. Beleza? E, professor, ele precisa necessariamente ir para os vértices? Ele precisa necessariamente ir para onde? Para os vértices? Não. Então ele pode andar livremente na superfície? O meio. Pode, ela pode sair daqui, começar a fazer um zigue-zague, veio para cá, deu duas piruetas para cá e veio para cá. Mas claro que esse não é o menor caminho, né? Tá certo? Aham. Certo. E aí? Eu iria do O1 até a metade do isso, e de aqui. Lá eu vou. Isso, aí de lá eu vou pro. É? Ou ela poderia subir reto aí para esse vértice de cima, né? Isso, e depois andar na diagonal até o 1. Tá. Não, mas acho que esse método nem ia dar certo, porque se a gente planificar o sólido, ele vai dar o caminho mais longo se tu for de um vértice para o outro. Quem foi que falou para ir até a metade aqui? Eu, França. Quem? França? Uhum. Esqueci da planificação. Mas deixa eu ver aqui. Oi? Vendo aqui, pensando aqui, se planificar. Tá. Olha só, vamos lá, na ideia da planificação. Vou fechar aqui e vou abrir a janela aqui de visualização, só para a gente planificar. Olha aqui para o bicho, eu vou planificar. Então, a gente está pensando aqui no O1 e no U1, certo? Vou planificar aqui, olha só. Ué, eu ainda não tinha planificado, né? Deixa eu apagar esse cara aqui e eu vou fazer a planificação dele agora, tá? Venho aqui, planificação do cubo, beleza? E aí, deixa eu colocar a janela da álgebra aqui de novo, só para eu não exibir o cubo, tá? Cadê? Ai, caramba. Visualização e a janela da álgebra. Janela da álgebra. Eu não quero exibir o cubo, tá? Só a planificação dele. Opa,
Contrário. Só a planificação dele. Olha só. Eu tenho que pensar quem é o 1, tá? O 1, ó, ele tá saindo daqui, ó, tá vendo? Ele é esse cara aqui e ele vai virar esse cara bem aqui, tudo bem? O 1, tá claro ou não? Certo? O 1 planificado é esse cara aqui, ó, voltando de novo, ó. Ele fechou lá em cima, tá? Ele é tanto esse quanto esse na hora de fechar, tudo bem? Um desses dois aqui, beleza? Agora vamos ver o outro, que é esse daqui, que é o A1. Ele continuou fixo aqui, certo? Se eu planifico aqui e eu pego e crio um segmento de reta, né, que vai desse ponto até esse, o menor caminho entre dois pontos no plano é uma reta, beleza? E aí vai coincidir exatamente com o que a Franci falou, tá? Ó, eu saio desse vértice, vou até o ponto médio do outro vértice, certo? Que vai ser o cara aqui, ó, né? E chego nesse vértice aqui. Que é equivalente a eu fazer o seguinte, ó, sair desse ponto e chegar nesse, que esse cara aqui também é o 1. Então, saio daqui, vou para metade aqui dessa aresta, né? E venho para cá, tá? Então, esse cara aqui, ó. Peraí. Ele tá dando a diagonal aqui, né? Não é isso, não. Tá? Deixa eu fazer direito aqui, ó. Eu vou sair desse vértice. O problema é que ele tá planificando de outro jeito. Deixa eu virar aqui. Acho que vai ter que quebrar aí, né, professor? Não, não vai não, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu tirar essas retas aqui. Deixa eu tirar essas retas aqui. Pera, só um minuto. Cadê as retas aqui? Não vou exibir essas retas. O que eu quero fazer é o seguinte, ó. Presta atenção. Porque aqueles pontos que a gente escolheu, ele tá fazendo... infelizmente, ele fez a planificação desse cara aqui sendo a base aqui. Mas vamos virar assim, ó. Que aí a gente verifica que ele vai tampar aqui, ó, tá? Eu quero sair desse ponto aqui, por exemplo, e chegar nesse aqui, no S1, tá? Daqui para cá. Olha o que acontece aqui, ó. Eu quero sair desse ponto e chegar nesse aqui, por exemplo, tá? Ou o outro ponto que vai acontecer, que vai ser esse mesmo ponto aqui, ó, é ele vindo para cá, ó. Esse ponto aqui, tá? Então, eu quero sair desse e vir para esse, ó. Vê que esse ponto, ele vai fechar lá no final, ó, de novo, ó. Subindo aqui, ó, ele fecha bem aqui, tá? Então, eu vou pegar esse ponto como referência. Eu quero sair desse e chegar nesse. Então, o que acontece? Eu vou pegar a reta aqui, ó, daqui para cá, tá? Só que essa reta, quando claro, que não tem jeito, né? Eu vou colocar a reta aqui. Deu ruim a reta, né? Quando eu pegar essa reta daqui para cá, claro que ela vai passar aqui no ponto médio. Só que quando eu... Fala. Perdão, não dá para fazer esse segmento na parte da visualização plana? Dá, mas é só se eu fizer o seguinte, ó. Se eu fizer segmentos aqui, ó, eu pego aqui, tá? Eu vou pegar primeiro o ponto médio aqui, olha só. Vou pegar o ponto médio entre esses dois aqui, daqui para cá, tá? Beleza? Aí eu vou criar esse segmento daqui para cá, ó. Esse daqui para cá, tá? E esse daqui para cá. Isso daqui é uma reta. É um outro segmento aqui, tudo bem? Só que agora, como eu quebrei em dois, quando eu fizer virar sólido de novo, aí eles vão se arrumar direitinho lá, ó. Porque se eu fizer uma reta direto aqui, essa reta ela vira uma diagonal, e não dá certo. Então, olha só. Agora eu vou fazer o sólido de novo. Olha como é que fica, ó. É justamente o caminho que a Franci falou. Ficou claro, gente? Eu saio daqui, vou no ponto médio e daqui, desse ponto, eu venho para cá. Então, eu observo, ó, que é justamente esse segmento de reta aqui. Tá? Esse segmentozinho de reta aqui, daqui para cá. Acho que agora deu para visualizar, né? Ó. Probleminha da formiga, tá? Então, esse aqui é um tipo de problema que ele é bem interessante,
Por quê? Porque ele não exige muito conhecimento, né? Você pode passar por uma criança lá de, sei lá, de 5 anos de idade, né? Que ela consegue compreender. Talvez ela não consiga descobrir a solução, tá? Porque tem cara velhão aí que não consegue descobrir a solução. Alguns de vocês já pensaram na planificação. Eu não estou querendo desmerecer a solução de vocês, não, tá, Franci? Eu estou falando assim, como a gente estava falando de planificação, não sei o que, a primeira ideia que vem é a questão da planificação, né? Porque eu estava falando de planificação, aí pá, veio logo o problema da formiguinha na minha cabeça. Mas se você passa o problema, não estava falando de planificação, não estava nada, você fala do cubo, é muito difícil alguém lembrar de planificar um negócio para resolver o problema, tá? Mas uma solução é essa, você planificar e depois você mostrar para o menino lá que você pode... planificando, a menor distância é esse segmento de reta. E aí você pode quebrar nesses 2 segmentos aqui, e aí fica bonitinho uma historinha aqui, ó. Né? Você vê que, qual foi o caminho que ela pôde percorrer? Ela sai daqui, vai para um ponto médio, e depois vem para cá. Maravilha. Beleza, gente? Fechou? Beleza. Bom, pessoal, a ideia era fazer com que vocês percebessem quais eram as ferramentas 3D que a gente tem aqui, tá? Você tem que testar, tá? Você tem que testar, fazer bastante coisa aí. E aí, é bastante interessante o seguinte, para você fazer estudo de prismas, de pirâmide, tá? Calcular volume de cilindro, calcular volume de esfera, todas essas coisas é muito legal você fazer com essa parte aqui, tá? Então, na nossa próxima aula, a gente vai fazer algumas atividades relacionadas com isso, tá? Então, o que eu estou pensando em passar como atividade? Você escolher um problema de geometria espacial, tá? Tipo, pode ser esse da formiguinha, ou pode ser como é que você vai visualizar aqui o volume de um cubo, né? Note que aqui eu posso pegar e movimentar esses caras. Eu estou mudando aqui o tamanho do cubo, eu estou mudando essa aresta aqui, claro que vai mudar o volume do cubo, certo? E é muito simples você mostrar o volume do cubo aqui. Por quê? Porque quando você tem aqui a janela de visualização, tá? Quando eu vou em exibir aqui, ó, a janela de visualização, não é essa, desculpa, a janela de álgebra, tá? Vem aqui, janela de álgebra. Quando eu estou com um cubo aqui, que o cubo é esse Q aqui, né? Não, o cubo é o quê? Espera lá, é porque eu apaguei o cubo, tá? Deixa eu botar a janela de visualização de novo. Deixa eu planificar aqui, porque uma coisa é a planificação, outra coisa é o cubo. O cubo é esse cara aqui. Não. Quem é o cubo aqui, meu Deus? Esse D aqui, né? Esse D é o cubo, tá? Então, quando eu movimento aqui, ó, né? E você olhar aqui para o D, cadê o D? Esse valor aqui é o valor do volume, tá? O valor do volume do cubo. Vou diminuindo aqui, se você olhar para o D aqui, você vê o volume. Então, o que eu poderia fazer? Eu não exibo o D aqui, eu fico só com a planificaçãozinha dele, porque eu posso brincar de abrir e fechar. E eu venho aqui no texto, clico aqui e vou no texto, né? E escrevo aqui o volume dele, ó. Volume igual, e coloco o objeto D, que aí ele vai me dar o volume do cubo. Cadê o objeto D? A gente botou o objeto pra caramba aqui, né? Opa, tá aqui. Objeto D. Esse aqui é o volume do cubo. Então, você poderia dizer aqui, né, colocar o lado também, que o lado é esse segmento aqui, né? Quem é esse segmento aqui? Deixa eu cancelar aqui. Qual é o comprimento? Quem é? Ai, meu Deus. Pegando a ferramenta aqui, não está obedecendo. Ele quer fazer texto, ó. O GeoGebra tem uns bugzinhos, tá? Pega esse cara aqui, ó, é o segmento I, tá? Então, poderia colocar aqui também outro texto. O lado, né? O lado do cubo. Lado igual ao objeto I. Tá? Vou botar aqui o I. Tá mais para baixo. Aqui. Esse aqui é o lado, tá?
E aí, ó, o volume é o lado elevado ao cubo, tá? Se eu colocar esse cara aqui igual a 1, bora ver se eu consigo botar aqui perto de 1. Ele vai dar perto de 1 também o volume. Aqui, ó. Tá vendo? Que esse cara aqui é o cubo. Opa, consegui 1, ó. Lado 1, volume 1, certo? Se eu aumento aqui para 2, por exemplo, ele vai dar 8, tá? Ó, lado 2, né? Quase aqui, ó. Lado 2, o volume está dando 7,5. Esse 2 é porque está arredondado, tá? Se eu vier aqui em ferramenta, em opções, e colocar o arredondamento e colocar mais casas, 5 casas, você vai ver que não era o 2 mesmo não, tá? Ó, é por aqui assim. Então, eu teria que melhorar aqui para colocar 2 e tal, tá? Então, interessante seria colocar aquela caixinha aqui para você movimentar o cara e tudo mais. Beleza? Colocaram aqui que era um 2 impostor, né? É porque aqui ele estava fazendo o arredondamento, tá? Se eu colocar 3, tentar colocar mais ou menos 3 aqui próximo de 3, vai dar próximo de 9, né? Ou de 27, né? 3 ao cubo, 27. Então, aqui seria o volume desse cara. Você poderia fazer um cilindro, mudar o raio da base, a altura, pirâmide, mudava a base, mudava a altura e tal, ia ter o volume da pirâmide e assim por diante, tá? Então, a atividade dessa daqui vai ser você criar um applet 3D para ensino de algum conteúdo de geometria espacial, beleza? Esse vai ser a atividade de geometria da próxima aula. Tá bom? Então, é isso, pessoal. A gente bateu aí o nosso horário certinho, né? Qualquer dúvida, vocês podem passar e-mail para mim, tá? Aquele e-mail lá, disney@ufam.edu.br, que a gente conversa por lá, tá bom? Então, agradeço aí a participação de vocês. Nos encontramos na próxima terça-feira, no mesmo horário, tá bom? Uma boa noite para vocês. Valeu, professor.